Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Maria Almeida. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. E hoje temos como convidada Mónica Gandarés, venezuelana e portuguesa, estudou Relações Internacionais na Universidade de Coimbra, foi professora de Relações Internacionais e Introdução ao Mundo Islâmico na Universidade de Santa Maria, em Caracas, e trabalha em Desenvolvimento Internacional na Academia de Código. Bem-vinda. Obrigada. Hugo Chávez foi eleito presidente da Venezuela com 56% dos votos, a 6 de dezembro de 1998. Por esta altura, a Venezuela atravessava uma grande crise económica e política. A inflação era 35,8%, uma das mais altas da região. A taxa de desemprego de 11,2%, 68% da população estava a viver na pobreza, o preço do petróleo era o mais baixo dos últimos 25 anos, era $12 o barril. O PIB per capita durante os anos 90 era tão baixo como na segunda metade dos anos 70 e em 1993, Carlos Andrés Pérez, presidente na altura, tinha sido afastado por corrupção. Na tomada de posse, a 2 de fevereiro de 1999, Chávez fez um discurso fora do habitual, enquanto jurava perante a Constituição venezuelana. Juro delante de Dios. Juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Que mudanças é que trouxe Chávez à Venezuela nos primeiros anos do governo? Pronto, para dar o contexto um bocado do que tu disseste anteriormente, efectivamente a população estava cansada, farta da corrupção, e vem este líder que deu um golpe de Estado em 92. Tentou fazer o golpe de Estado e não conseguiu, sim, foi preso sim, até 94. E depois foi liberado por Caldera, um grande opositor de Carlos Andrés Pérez, e pronto, lançou-se a campanha. Eu diria que inicialmente o seu discurso e a sua proposta era o que a Venezuela estava à procura, um bocado aquele populismo envelhecedor que hoje vemos em outros partidos, em outros países da Latinoamérica, se calhar. Eu não defendo isso, tudo o contrário ao que eu vejo, por exemplo, em pessoas como Bolsonaro, mas utilizar um bocado esta estratégia, incluso às vezes são comparados. A estratégia populista em si? Sim. Mas muito diferente economicamente, muito diferente socialmente, não é? Pronto, então ele no início, o primeiro que ele quis fazer foi reformar a Constituição, uma Constituição feita de forma civil que tinha só 40 anos de democracia. E pronto, e foi a partir daí que vieram os cambios. Ele fez um referéndum constitucional, o qual ganhou. Em 99. Em 99. E só que aí foram acontecendo pequenas coisas que não são, se calhar, muito relevantes quem está fora, mas que internamente começaram a gerar um bocado de desconfiança daquele discurso inicial que existia e o discurso que estavam a ver no passar dos anos, 99, 2000, 2001 e 2002. E uma dessas coisas que aconteceu foi lavable, não sei como se diz em português, foi uma catástrofe ambiental de chuvas na cidade de Caracas no mesmo 99. Mas cheias? Sim, mas não apontei os números de mortos, mas foi muito, muito, muito má. Afetou muitíssimo o país. Ele já com essa estratégia de posicionamento de esquerda não quis aceitar ajuda dos Estados Unidos e pronto, e começou a fazer mais ênfase nesta área, começou a ir a Cuba, onde ele, no discurso inicial, dizia que aquilo era uma ditadura antes de ser eleito e posteriormente... Durante a campanha disse que era uma ditadura. E posteriormente defendia, então tudo isto começou a gerar uma confusão, mas ao mesmo tempo o povo que queria era soluções. Começou a criar missões barrio adentro, a ajudar as populações das favelas. Inicialmente o intuito de todas estas missões, e eu acho que já o mencionei quando falamos, era bom, mas não era real. E depois, com a sede de poder, começou... Porque para mim ele só queria poder, não queria realmente, mas isto é uma opinião muito pessoal, ajudar o país.
Essas missões que eram mais, chamavam-se missões bolivarianas, não eram mais de 30 missões, programas sociais para combater a pobreza, melhorar a educação, a saúde. Por exemplo, a Barrio Adentro, que tu disseste, foi uma série de iniciativas para dar cuidados médicos dentro dos bairros mais pobres da Venezuela, que foi elogiada pela Unicef, elogiada pelas Nações Unidas. Com médicos cubanos, que não moravam sequer em condições dignas, mas pronto, sim, foram missões... E aconteceu o mesmo para alimentação, habitação... Sin embargo, si tú ves realmente a data de publicações das Nações Unidas, Unicef, etc., os pontos percentuais de aumento eram pequenos em relação a tudo que se estava a fazer. O impacto era muito pequeno e depois começaram a descer. Foi uma estratégia, na minha opinião, de lançamento. Só continuando naquilo que tu estavas a dizer, de acordo com os dados do Banco Mundial, das Nações Unidas, do Fundo Monetário Internacional, da Reuters, da OPEP, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, e o Instituto Nacional de Estatística, que foram analisados pelo jornal The Guardian em 2012, num artigo chamado How Did Venezuela Change Under Hugo Chávez, conclui-se que entre 99 e 2009 a taxa de desemprego desceu de 14% para 7,6%. O PIB per capita aumentou de 4.105 para 10.810 dólares. A taxa de pobreza extrema diminuiu de 23,4% para 85%. Aliás, diminuiu 23,4%. Exatamente. Desigualdade diminuiu e em 2005 a Venezuela era, a par da Argentina, o país menos desigual da América Latina no mesmo ano. Os primeiros 10 anos de Chávez foram um milagre económico e social? Foram um milagre no sentido em que havia muito dinheiro, porque vocês também devem saber que o preço do petróleo aumentou e foi aumentando exponencialmente, então havia bastante dinheiro interno. Para criar... qualquer coisa como 12 dólares para 140 dólares em 2008, não é? Atingiu os 140 dólares em 2008, foi o maior preço de sempre. 147, exatamente. Foi o maior preço de sempre, acho que foi em agosto, foi a meio de 2008 que chegou aí. Não sei exatamente quando, mas sei que sim. E obviamente tudo isto aumentou os ingressos internos, até porque ele depois, entre uma das coisas, foi nacionalizar o banco e petróleos. Do ponto de vista de partida e de ajuda social, acho que teve um impacto positivo inicialmente, mas foram paños de água quente. Não sei se conhecem a expressão. Grandes mudanças, não é? Mas que não se mantiveram, porque não foram feitas com o impacto que deveria ter sido feito e com o dinheiro que havia no país ainda por cima, com o aumento do preço do petróleo. Podia ser ter feito se realmente o que a ti te interessa é melhorar uma comunidade ou uma sociedade que, pronto, passou anos de corrupção, que passou uma crise econômica, da alimentação, etc., tu tens que tomar medidas realmente para ajudar o povo e ter um impacto a longo prazo. E ele teve medidas, sim, com apoios, intercâmbios de governo, mas foram muito pontuais, não tiveram muita duração, sim, se viram umas melhoras, mas se tu ves esses números agora, estão multiplicados por 4 mais do pior. Não sei se me expliquei bem, mas... Mas tu sentiste alguma melhoria à tua volta, na tua comunidade, na altura? Eu senti que haviam oportunidades, mas essas oportunidades estavam condicionadas à tua visão política e não à tua necessidade. Então, vi muitas pessoas à volta que disseram, olha, fulanito, se calhar teve a opção da vivenda e não sei o quê, e conseguiu, como outras pessoas que não lhe davam nada porque eram da oposição. Acho que é muito importante dizer que o discurso do Chávez, e eu acho que uma das consequências que gerou o que temos agora é o discurso de ódio e de divisão. Todo o discurso dele é oligarquia, empresários, classe média, que muitas delas são pessoas que trabalhavam, são, desculpem, uma merda, não valem nada, são os nossos inimigos e o povo, os pobres, etc., somos quem mandamos agora. Então, qual era a ideia dele? Tirar estas elites de corrupção, estas elites de direita, que ele chamava de direita, dividir o povo e ajudar as pessoas que mais precisavam, mas isso não foi o que aconteceu. Passou uma elite
vamos chamarle de direita, uma elite, vamos chamarle de esquerda, porque também não é da esquerda. Eu acho que desviei-me um pouco do tema, mas sim. Mas a verdade é que se em 1998 a eleição de Chávez foi maioritariamente através de votos das camadas mais pobres... Não, e classe média também. E alta também. Nas outras, a verdade é que há uma série de artigos científicos que comprovam isso, mas, por exemplo, um artigo de um investigador que se chama Noam Lupo, da Vanderbilt University nos Estados Unidos, que é o Who Votes for Chavismo? Class Voting in Hugo Chávez in Venezuela. Em que ele diz que sim, em 98 existiu uma clara divisão de classe, em que as mais baixas votaram em Chávez e as mais altas não, mas que em muitas outras eleições, e existiram, como tu sabes, já vamos falar, muitas eleições e referendos, a verdade é que o voto foi espalhado entre classes. As classes médias também votavam em Chávez, as classes baixas votavam em Chávez, e a única que desproporcionalmente não votava em Chávez era a classe mais alta. Portanto... o que nos está a querer dizer, acho eu, é que as mais baixas sim tiveram algumas melhorias, mas a classe média ou mais alta não teve. Mas a verdade é que as classes médias votaram mais em Chávez do que votaram, por exemplo, em 98, ou seja, ele teve mais apoio nas eleições seguintes. Bem, não sei esse estudo, mas o que eu li e o que eu sei é que já quando ele ganhou, incluso foi quando ele teve mais apoio da classe média e alta. Porque todos eles estavam também muito fartos da corrupção, tinham começado e queriam oportunidades de surgir. Com o tempo, o que foi mudando é que as classes médias desaparecem, as antigas classes médias, e surge uma nova classe média que são os enxufados, que são aquelas pessoas que estão em contratos. Não te estou a dizer pessoas que tiveram oportunidade de uma vivenda ou que tiveram oportunidade de um médico, educação, que é outro ponto que podemos falar depois, até porque as medidas de educação melhoraram muita coisa segundo estudos, mas na realidade não tiveram impacto nenhum. O que é que isso quer dizer? Criaram universidades que realmente não estavam a gerar ou prover os skills necessários às pessoas, era mais um número. Agora não me lembro dos nomes delas, mas posso buscar depois e partilhar, onde ninguém chumbava, onde a exigência era zero, onde o que importava era o número de pessoas que acabasse a universidade para dizer, olha, nós conseguimos isto. A verdade é que a Unesco em 2005 considerou a Venezuela um território livre de analfabetismo, não é? Sim, isso melhorou. Isto, estava a dizer o que antes disto? Estava-me a dizer do estudo, não era? Aquilo que eu estava a dizer, bem, aquilo que este estudo diz, para ser claro, é que existe uma clara divisão entre a classe mais baixa, em 98, entre a classe mais baixa que vota nele e depois as outras que votam na oposição. Também sabemos que nessa altura havia uma desigualdade maior e havia mais pobreza, e portanto havia um maior número de pessoas na classe mais baixa, mas que depois disso, nos subsequentes referendos e eleições, o voto é espalhado entre as classes mais baixas e a classe média. Apenas a classe mais alta vota desproporcionalmente contra Chávez. É um estudo do investigador que se chama Noam Lupo na Universidade de Vanderbilt. Nas eleições subsequentes a esta, durante o governo de Chávez, e que depois acaba em 2012. Nós vamos falar sobre essas eleições depois mais à frente. Mas aquilo que eu te perguntava era, na tua opinião e naquilo que tu viste à volta da tua comunidade, da tua família, tu sentiste que, estavas a dizer há pouco, as pessoas que eram a oposição ao governo não tiveram essas melhorias por serem a oposição ao governo? Sim. E houve muitos factores, entre eles, classe média no sentido que tinham terrenos ou que tinham pequenos negócios. Ele fez mais de 1.100 expropriações de empresas privadas que depois não as continuou a trabalhar, e não. Por isso, hoje em dia, temos parte da crise que temos. E tudo isso afetou as economias das classes médias. O discurso de ódio também, que começou e acabou por fazer uma divisão, que é o pior que nós temos hoje em dia, a divisão social. Se calhar agora, com tanta pobreza que há e tanta necessidade, acho que isto já se escondeu um pouco, e até porque está Maduro e não está Chávez, que é a pessoa que idealizam. Mas, sim,
Sim, para mim não faz como sentido. É que foi para a tua família, por exemplo? Para mim não faz sentido que a classe média, até pelo que eu conheci à minha volta e pelo que eu vi, mas sim, é um estudo. Mas como é que foi com a tua família, por exemplo? Bem, ele tomou uma série de medidas económicas de abertura com China, não sei o que, os meus pais, pronto. Resumindo a história, o meu avô foi na época da ditadura trabalhar as terras, depois foi a minha mãe, depois o meu pai, ficaram lá, começaram em empregos, não sei o que, e com o teu avô tempo... que nasceu em Portugal? Sim. E que foi para a Venezuela? E com o passar do tempo trabalharam em diferentes negócios, desde entregar jornais a fazer uma arepeira, que é um prato típico que aconselho a provar. E acabaram depois por ter uma empresa de produção de roupa, uniformes para vender nos mercados locais, custo baixo, etc. E com todas estas medidas que foram lançadas, nos fomos à bancarrota, pronto, perdeu-se tudo. E nós somos um exemplo, assim como ela, muitas empresas... E essas medidas era o que estavas a dizer? Era a abertura a mercados internacionais? Da China, sim. Foi com a China, especificamente. Não dava para competir, obviamente. Pronto, foram diferentes medidas económicas que afetaram a população. Depois vai o tema da inflação, que passou em 97, acho que estava em 30 e poucos %, que tu disseste que estava alta, mas hoje em dia está em 1 milhão e que foi subindo ano a ano. E que já vamos chegar aí. Pronto, então não me adianto. Tu há bocado falavas dos preços do petróleo que com Chávez foram aumentando. Quando ele tomou posse em 1999, o preço do petróleo internacionalmente era o mais baixo dos últimos 25 anos, mas o governo chavista tinha uma estratégia, ou seja, concentrou-se em recuperar a indústria produtora de petróleo, defendeu cotas de produção e aumento dos preços, promoveu uma série de reuniões com outros líderes de países exportadores de petróleo e recebeu em Caracas a segunda reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo em 25 anos. A partir desse ano, o preço do petróleo internacionalmente começou a subir. Em 2000 atingiu os $37, mais do dobro de quando ele tinha tomado posse em 99, e continuou a subir, chegando mesmo a ser vendido a $140 o barril em 2008. As receitas geradas com exportação de petróleo serviram em parte para financiar as iniciativas sociais, como nós já falávamos há bocado, como as missões bolivarianas. Que influência tem o petróleo na política venezuelana? Toda. O ouro preto, como nós chamamos, e que ainda por cima com o passar dos anos, e não quero ser repetitiva, mas nós temos muito petróleo, temos alguns recursos mineiros. O Venezuela tem as maiores reservas. As maiores reservas, sim. As maiores reservas de petróleo do mundo. Sim. Mineria também tínhamos agricultura, já não temos, mas tínhamos agricultura, turismo, etc. Mas sempre foi um país dependente do petróleo. Sim, 98% das receitas geradas na Venezuela vêm do petróleo. Do petróleo. Pelo menos as oficiais. Sim. Então tem toda a influência. Tu com o petróleo consegues ter aliados internacionais e nacionais políticos por interesse, e isso é claro e é óbvio, e aconteceu, sejam de esquerda ou de direita, mas aconteceu. E consegues controlar muita coisa, e consegues ter também com esse nível de produção e aqueles preços, ter acesso a bastante dinheiro que te permite fazer coisas positivas. Quando os preços do petróleo estão altos. Sim. Mesmo estando baixos, é muito dinheiro. Não, poucos países têm este tipo de ingresso só por um recurso natural. É muito dinheiro. O Richard M. Otti usou em 1993 o termo resource curse, ou maldição dos recursos naturais, para nomear uma teoria que explica que países que encontram uma abundância de recursos naturais, principalmente petróleo, tendem a ter piores resultados economicamente, financeiramente, desenvolvimento humano, etc. Por outro lado, são também quase todos estes países com as maiores reservas sofreram intervenções internacionais, invasões, ocupações ou guerras no último século. Não é? Irão, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Nigéria, Líbia. Tu achas que isto tem uma importância, o facto da Venezuela ter encontrado petróleo e também ter encontrado petróleo antes de ter feito a sua transição democrática? Ter encontrado petróleo ainda antes de ter uma democracia implementada? Sim. Achas que isso tem
uma importância na maneira e no facto de Venezuela não ter um desenvolvimento económico, desenvolvimento humano tão grande como existe noutros países? Sim, porque isso dá muita perna à corrupção. Tão simples quanto isso. E se calhar se houvesse menos recursos, um bocado do que estava a dizer essa senhora, se houvesse menos recursos, se calhar a situação fosse outra. Porque aqui a interessa seja a quem diga que os Estados Unidos pelo petróleo, Rússia petróleo, os interesses e as posições que há à volta da Venezuela, sem dúvida, são posições económicas, como na maioria da escala internacional. Todos sabemos un bocado que lamentavelmente o mundo funciona assim e são os interesses económicos por cima de tudo. Mas, no caso da Venezuela, é o petróleo. A 7 de abril de 2002, Chávez falou aos venezuelanos ao vivo na televisão e na rádio, despedindo em direto 7 diretores da PDVSA, a empresa estatal de petróleo. Ya está bueno. Las siguientes personas. Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén. ¡Pa' afuera! Mais tarde, usa até um apito para explicar que quem trabalha para a PDVSA tem de estar comprometido com o país. Y que no están comprometidos con ninguna cúpula offside. Offside. No, están comprometidos con el país serio, con el país que somos y sobre todo con el país que vamos a ser, con el país que podemos ser. Un gran país va a ser Venezuela. Mas 4 dias depois, dia 11 de abril, centenas de milhares de pessoas foram para as ruas em protesto contra Chávez, circundaram o Palácio Miraflores, o Palácio Presidencial, e pediram a sua demissão. As forças militares viraram-se contra o presidente e obrigaram-no a resignar, e ele esteve 47 horas em cativeiro. O que é que aconteceu nesta altura? Bem, eu lembro-me perfeitamente, eu estive naquela manifestação. Primeiro houve bastante repressão, era uma manifestação pacífica, estávamos a pedir a demissão, mas era uma manifestação pacífica, começámos a ver francotiradores, pessoas a cair ao chão, e bastante repressão. Entretanto, pelos meios de comunicação, íamos tendo algumas notícias, quando ainda havia meios de comunicação, diz que há um golpe de Estado, que os militares o têm em cativeiro, tipo preso. Lembro-me que a carta de renúncia que ele supostamente assinou, o Chávez, foi leída por um general que hoje é embaixador da Venezuela em Portugal e que leva muitos anos cá, Lucas Rincón. Então, para mim, essa história que não era fez... ministro da Defesa na altura. Para mim não fez sentido muito do que aconteceu à volta. Eu estive na manifestação, ouvi depois e vi notícias a dizerem que não haviam francotiradores quando eu estava a 2 quarteirões a disparar contra os manifestantes. E depois todo este suposto, para mim é suposto, mas este golpe de Estado que deram, onde há uma carta de renúncia, depois vem uma pessoa de direita que não todos gostavam, mas que é o Carmona, e quando faz a juramentação, começa a ser bastante radical nas medidas. O Pedro Carmona, que era presidente da Fede Câmaras, da Fede Câmara, uma associação de empresas. De empresários privados, tinha uma associação. E ele, passado umas horas, autoproclama-se presidente. E então isso aí faz com que... Dissolve o Parlamento, dissolve o Supremo Tribunal. E eu acho que, pronto, isso faz com que tudo voltasse atrás, se é que realmente existiu ou não. Eu, sinceramente, eu tenho as minhas dúvidas. Faz-me um bocado de confusão, por exemplo, como Lucas Rincón, embaixador, não sei quantos anos, quando eu vi perfeitamente a ler a carta de renúncia na televisão. Então isto faz... Ou seja, achas que ele não se renunciou? Ou achas que se renunciou, mas achas estranho? Eu acho, sinceramente, que ele renunciou e que depois, com tudo, mas isto é uma opinião muito pessoal, com tudo o que aconteceu depois, os militares disseram, olha, se calhar é melhor não, e voltaram para trás. Essa é uma das teorias. Outra é que fosse encenado tudo, que foi um golpe de Estado encenado. Mas é estranho que
Porque o Pedro Carmona não será, de certeza absoluta, o tipo de personagem que o governo de Chávez gostava, não é? Não. Eu acho que ele se aproveitou, sim, da situação. Eu digo que foi encenado, isto ainda é uma teoria da conspiração um pouco mais profunda, que foi encenado até certo ponto para ver até onde conseguiam chegar e depois manter a estabilidade um pouco mais. Mas ao mesmo tempo, os Estados Unidos reconheceram Pedro Carmona como presidente. Não sei. Não é? Passado umas horas reconheceram-no como presidente. Isso não é estranho. Não existe qualquer base constitucional para que um presidente de uma associação de empresários passe a ser presidente porque o presidente renunciou. Por lógica e pela Constituição, entendo que o presidente da Assembleia é que tem que ser a pessoa a seria assumir. o presidente da Assembleia ou o vice-presidente, mas nunca um presidente de uma associação. Não faz sentido, sim, efetivamente não faz sentido. Se calhar é uma razão que eu não sei, mas... Não. Sim, a própria administração do Bush, que era presidente dos Estados Unidos na altura, admitiu ter tido uma série de reuniões antes da tentativa de golpe com oficiais das forças militares venezuelanas e ativistas da oposição, e uma série de documentos confidenciais foram revelados em 2004 que mostram que a CIA sabia desta tentativa de golpe. Essas são fontes, não sei, é porque eu não tinha ouvido. Sim, estes são fontes do New York Times, que foram publicados num artigo chamado Documents Show CIA Knew of a Coup Plot in Venezuela. Não sabia. Seja como for, mal. Tipo, digo, mal terem apoiado a Constituição. Agora, mas não era isso que as pessoas queriam? Não era isso que eu queria um cambio, sem dúvida. E fosse tu como fosse, que sinceramente, ele se sim, mas não... ou que convocasse, sinceramente, comecei a perder, foi justamente nesses anos que o seu discurso começou a mudar bastante, que começou a radicalizar, a gerar aquele discurso de ódio que para mim já era, sabes, já era um tema, então eu não queria ver isso, eu percebi-me logo aonde era que isto ia e eu não queria ver isso. Agora, se eu fosse a escolher Pedro Carmona, não era a pessoa que eu escolheria, até porque não lhe tocava a ele. Mas se eu pudesse elegir outra pessoa, eu elegia. Já em 2002. O Chávez continua a ser eleito e foi eleito novamente em 2006, numas eleições ganhas com 58% dos votos contra Manuel Rosadas. Este seria o seu último mandato, se não fosse uma mudança constitucional em 2009, aprovada em referendo com 54% dos votos, que eliminou o limite máximo de 2 anos e que permitiu que dois mandatos que permitiu que ele se candidatasse a um terceiro mandato, mais tarde, em 2012. Para ti fez sentido esta mudança? Tu já votavas nesta altura? Sim, mas não faz sentido. Eu acho que, mas isto é uma opinião muito pessoal, eu acho que as pessoas têm um limite para estar e que há que estar, que há que rotar, acho que é um direito. E que já estava incluso na Constituição. Então, para mim, não fazia sentido. Mas também, eu não era a favor do candidato, menos sentido ia fazer. Mas não fazia sentido. Mas achas que isto era uma maneira de... autoritarismo? Achas que é uma decisão autoritária? Retirar o limite de mandatos? Sim, até porque desde muito tempo nos discursos, nos mesmos que estás a colocar, naquele programa que ele fazia em televisão, alô presidente, ele dizia que ia estar até 2020, bem, já estamos quase, né? Mas naquela altura, e depois ia estendendo sempre o tempo. Então, para ele não ia sair do poder. Não fazia sentido sair do poder. Esta mudança já tinha sido tentada uma vez, em 2007, e foi rejeitada também em referendo. Tu votaste nessa? Não, nessa não. Não estava lá. E para essa tinha que estar lá. Estava cá, em Portugal. Mas foi uma vitória importante para a oposição. Foi a primeira derrota do Chávez. Sim, e a única que ele teve. Chávez, como tal. Que teve... É verdade, sim. Pronto. Sim, é verdade. Que para mim eu acho que teve mais. Derrota eleitoral. Já vamos falar sobre isso. Mas especificamente foi a única que teve e foi um movimento
que veio dos estudantes e que veio também causa do fecho de uma das televisões, canais mais importantes de televisão a nível local, que era RCTV. Então aí isso começou a mexer um pouco com as pessoas, porque pronto, a maioria dos venezuelanos via esse canal, mais que tudo por telenovelas, etc. E começou, não foi que fechou, sino que não renovou a concessão, mas não teve nenhum tipo de justificação válida e começaram estas manifestações, depois vieram a recolha de assinaturas e depois pronto, ganhamos. Com 50 e não me lembro. E em outubro de 2012, Chávez é reeleito para o tal terceiro mandato, derrotando Henrique Capriles com 55% dos votos. É a votação mais baixa de Chávez numas eleições presidenciais. E tu apoiaste o Henrique Capriles e participaste na campanha. Podes falar um bocadinho das razões que te levaram a apoiar o Capriles? Pronto, eu participei na campanha, não fui bem na campanha, eu participei o dia das eleições num comando que era o Comando Simão Bolívar, que ele tinha para fazer seguimento a todas as mesas e tentarmos perceber onde estavam os lapsos nas eleições, onde estava a ser feito, como se diz, a trafalice, tipo a batota nas eleições. Então, porque Henrique Capriles, dos líderes da oposição que existiam, era com aquele que eu me identificava mais, já o tinha visto a trabalhar em Miranda, a fazer um bom trabalho, a preocupar-se pelas pessoas, porque para mim... Ele era governador do estado de Miranda. Sim. Para mim o mais importante é isso, tipo, que ver resultados não é esquerda-direita, é realmente quem se importa pelas pessoas. E ele tinha feito um trabalho espetacular, foi reeleito em várias situações, acho que 2, incluso também foi preso, não me lembro porquê e quando, mas sei que ele foi preso. Foi banido da política também por foi. 15 anos, não? Mais tarde, em 2017. E então eu também queria perceber um pouco de dentro o que estava a acontecer, quais eram as realidades, e queria sacar, tipo, o país eram dois bandos, não importava, muitas vezes quem estivesse no outro bando, tu o que querias era sair do que estava a acontecer. Então sim, e ainda defendi o Henrique um tempo, a visão e a forma, mas mais do que isso era o impacto que ele tinha e a minha vontade de perceber realmente o que estava a acontecer. Então trabalhei nesse dia das eleições e em 2013 também com o Maduro. Mas e como é que foi esse dia das eleições? Pronto, eu passei todo o dia desde as 5 da manhã até às 10 da noite fechada em um bunker, só saí para exercer o meu voto e voltei. E eu controlava no sentido de que conversava cada 10, 15 minutos com diferentes membros de mesa opositores. Sabes que normalmente nos centros de mesa onde se vai votar tens que ter um número equilibrado. Então perceber o que estava a acontecer de irregularidades, apontar, e foi horrível, na verdade. Eu vi coisas... Eu já sabia que era mau, mas então ouvi de pessoas, estou aqui em casa, estão-me a disparar, já quando as eleições tinham acabado, ou estão a tirar pedras, ou estão-me a perseguir, ou golpearam-me, apanharam-me com o meu filho. Mas quem? Quem é que teria apanhado ou quem é que tinha perseguido? Pronto, não sei como chamar-les, mas eram apoiantes do governo e muitos deles faziam parte como de milícias, que também se calhar está ali nos temas que vamos falar, mas sim milícias, que faziam campanha durante o dia de eleições, acompanhavam pessoas a votar, justificando que eram maiores e que não conseguiam ou que eram deficientes, quando não era verdade. Pronto. Mas a verdade é que nenhum observador internacional falou sobre... Eu acho curioso também. Porque, bem, o Carter Center, que é uma organização não governamental americana, fundada pelo ex-presidente norte-americano Jimmy Carter, que observou essas eleições presidenciais e depois observou também os 2013 e 2 anteriores, disse num relatório, estou a citar, as votações ocorreram de forma pacífica, apesar dos grandes desafios que esta eleição representava. Isto foi em outubro de 2012, sobre estas eleições.
Porquê é que existe esta disparidade tão grande daquilo que tu dizes e que diz o Capriles? Ele diz várias vezes e cita várias vezes irregularidades no dia das eleições, mas não existe nenhum observador internacional que fale sobre isso e que diga que isso aconteceu, não é? Olha, Ou seja, há aqui uma coisa... Isso foi uma coisa que, na verdade, aconteceu durante toda a nossa preparação e nós estávamos a falar sobre isso antes de começar a entrevista. É muito difícil perceber o que é que realmente aconteceu, não é? Porque as fontes dizem coisas totalmente diferentes. Efectivamente, eu também me pergunto, porque quando eu leio essas declarações eu digo, mas onde estavam eles? Porque a mim ninguém me contou a história. Tipo, eu ouvi muitas das coisas ao telefone, com telefones escondidos, então eu sei que é verdade. Tipo, ninguém inventou, ninguém criou, e assim como eu, havia muita gente na cena de Simón Bolívar do Capriles, muita gente a trabalhar e a falar, então eu não sei se é que eles não estão em todos os centros, se é que nos centros onde os observadores internacionais eles então não faziam algum tipo de alteração ou irregularidade, não sei explicar, mas para mim também é estranho. Mas eu posso te assegurar, daquilo que eu vivi, que há irregularidade. E tu achavas que Capriles ia ganhar nessas eleições? Eu tinha ligeira sensação que sim, sabia também que estava muito perto, tipo, os resultados estavam muito perto, mas tínhamos a sensação que era possível. Naquele em que eu tenho certeza que nós ganhamos foi na de Maduro. Mas eu tenho a certeza. Vamos falar então dessa. Sim, porque o Chávez acabou por não assumir esse mandato. Ele morreu a 5 de março de 2013, sem ter tomado posse. Ele estava doente com cancro. E é Nicolás Maduro quem o anuncia num comunicado. Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Porquê que foi Maduro a assumir a presidência? Habían dois líderes que eram cercanos a Chávez. Deles, para mim, é uma pessoa sumamente perigosa. Não digo que os dois não sejam, mas deles é mesmo, acho que tem uma sede de poder e descontrolo nessa mesma vontade que o Diosdado Cabello, e que era muito mais difícil de controlar. E depois estava o Maduro, que foi companheiro muitos anos do Chávez, parceiro, estavam sempre juntos, e que era uma pessoa mais manipulável. E nós ainda não falamos disto, mas sem dúvida o governo cubano, de certa forma, afetou pouco a política venezuelana, no sentido em que o Chávez admirava o Fidel, conversaram muitas vezes, foi conselheiro do Chávez, então faria sentido colocar uma pessoa mais fácil de manipular, que conseguisse ouvir os conselhos externos destes governos ou de quem estivesse à volta, do que Diosdado Cabello, que isto já tivesse sido uma guerra. Que era o presidente da Assembleia Nacional na altura. E que hoje se sabe, esteve envolvido com um cartel de droga. Eu acho que ele é o líder, e pronto, se calhar vai vir atrás de mim, não, mas ele é o líder do cartel dos Solas, que é um cartel de narcotráfico dos generais, dos militares venezuelanos, dirigidos não só por o Diosdado, sino por o ministro Padrino, que some sempre do nome, Padrino López, que é agora o ministro de Defensa. Então, entre essas duas opções, o mais simples e o mais lógico, se calhar, para poder dar continuidade à revolução, era deixar a Maduro o poder. Nicolás Maduro apoiou-se na popularidade do Chávez e no facto de ele ter sido escolhido pelo comandante como seu sucessor nessa campanha natal que estamos a falar de 2013, porque teve que haver eleições, não é? Maduro assumiu interinamente a presidência, mas tinha que haver eleições. Para Andrés Izarra, antigo ministro da Comunicação do governo de Chávez e coordenador da campanha de Maduro em 2013, numa entrevista à Al Jazeera em 2013, no mesmo ano, era como se o próprio Chávez ainda concorresse. Ele disse: "Estamos nesta eleição por Chávez e vamos dar o triunfo a Nicolás Maduro por Chávez. Nós vamos votar no Nicolás porque o Chávez nos disse. O Chávez está presente em tudo. Esta campanha é sobre Chávez outra vez." Parecia que mesmo morto
Chávez estava a concorrer. Sim, porque Chávez sabia que estava muito doente e ele já começou essa campanha mesmo há muito tempo. A entrada de Maduro, digamos, nos olhos da população e no querer da população já tinha começado há algum tempo e ele fez campanha, ele dizia que Maduro era o seu filho, que, pronto, variadas coisas. Então, o que fez, ainda por cima tu estás a viver um momento, se eres a favor deste governo, estás a viver um momento difícil, né? E o único que vem a ti nesse curto tempo é aquilo que te disse o teu líder que acaba de falecer. Então, isso obviamente fez, havia tudo isto de por meio, fez com que se sentisse dessa forma. Mas as pessoas não, muita gente nesse momento já começou a ir para trás, a dizer não vai ser Maduro. Então, e como é que foram essas eleições em 2013? Foram, também trabalhei, foi ainda pior. Foi também com Capriles? Sim. Foi ainda pior e lembro-me, pronto, a diferença foram 200.000 votos. Foi 1,49%. Foi muito pequena. E eu Ou seja, sabia... 50,6 contra 49,1. Eu sei que foi 200.000 a diferença. Aqui está. De 50,6 a 49,1. E a diferença em votos foram 220.000 votos. Pronto, eu sei que estava a chegar a casa a passar por Petare, que é a maior favela da América Latina e pronto, uma das principais de Caracas, e comecei a ver um fogo de artifício. O que me estranhou porque normalmente havia muito apoio e via-se às vezes nas mesmas favelas a festejarem e não sei o quê, ou vias muita festeja, tipo fogos de artifício, pessoas na rua e não sei o quê. Normalmente, e nesta não aconteceu assim. E eu, pronto, tinha um carrinho velho, não tinha rádio, e estava naquela... Mas pronto, eu cheguei a casa e foi assim. E Capriles foi muito criticado porque ela assumiu a vitória de certa forma do Maduro. Não puxou pelas pessoas para defender estas eleições. No início disse que queria uma recontagem de votos, mas depois acabou por assumir. Isto foi o que enterrou um bocado Capriles como líder da oposição, na minha opinião pessoal. Mas tu dizias que achas que esta... Tu dizias há pouco, ou pelo menos deixaste... Que ganhamos, sim. Eu sinto isso. Outra das coisas que nós fazíamos ao final das mesas do dia eram aqueles que ainda tinham acesso à mesa a dizer a contagem de votos. Isso permitíamos, com a junção de todas as pessoas, ter um estimado. E sim, o estimado acercava-se mais aos 50,6%. Como assim? O estimado dos votos, sim, que nós tínhamos 50,6% e elas tinham 40%. A diferença não foi muita, na verdade, mas foi a nosso favor. Portanto, tu achas que Capriles ganhou as eleições de 2013? Eu acho. Mais uma vez, aqui não há nenhum observador internacional que diga isso. Não, eu acho. Eu estou dizendo muitas coisas que também são a minha opinião e basadas naquilo que eu vivi, experienciei e pronto, e que não são 100% um dedo no ar, porque também a experiência que... estou a chegar a essa conclusão também um bocado por o que eu vivi naquela cópia, naquele centro, na contagem final. Tanto assim que eu estava a chegar a casa e já estavam a dar os resultados. Tipo, nós demoramos imenso tempo a contabilizar, etc. E sim, para mim essas eleições foram ganhas por Capriles. E quão diferente é que é Maduro de Chávez? Muito. Sim e não. Não, porque acho que os dois têm uma sede de poder que supera o humano, a humanidade, as pessoas como tal, o povo. Mas o Chávez estudou, preparou-se um bocado para todo este, que eu decía, todo este populismo embelezador e sabia dar a volta a situações um pouco melhor que o Maduro. O Maduro não só não conseguiu fazer isso, senão que deixou que aquela cúpula, aquela elite que já existia há muitos anos, de pessoas que se enchufados,
uma expressão que toda a gente conhece na Venezuela, com o governo, fosse com contratos de cambio de divisas, etc., e que fizeram todo o dinheiro do mundo de um dia para outro, crescesse e fizesse com que a população tipo, esquece o dinheiro para o povo, esquece o dinheiro para uma economia, eles estão bem, não interessa mais ninguém. E foi um bocado por aí, depois a economia, tudo caiu. Todos os números que o Chávez pode ter conseguido levantar un poco en termos de pobreza, de educação, saúde, tudo piorou a muito antes de 97 e 98. Então, o que chegou ao poder e manteve o narcoestado que existe através do cartel dos ouros, se o ouro preto não dá, o ouro branco dá, e aí eles estão confortáveis e tranquilos. Sim, a verdade é que houve bastante contestação a nível nacional, principalmente em 2014, segundo o Observatório Venezuelano de Conflito Social, houve 9.286 protestos na Venezuela, onde milhares de pessoas foram para as ruas. Conta-nos um bocadinho o que é que aconteceu nesta altura. Olha, esta foi a altura que eu, se calhar, estive mais ativa. E das piores alturas, se calhar, que eu já vivi também, porque foi um momento em que pessoalmente percebi, tinha muita indignação com tudo o que estava a acontecer e não conseguia fazer nada para mudá-lo, senão estar na rua e correr o risco como a maioria das pessoas. Mas que aconteceu? Houve muita violência e repressão por parte do governo, más extremas. Estou a dizer que entre febrero e outubro desse mesmo ano houve mais de 3.000 presos políticos que depois foram sendo soltados ou não, mas foram 3.000, dos quais 162, se não me engano. Confirmado pela ONU, 3.300 pessoas, a ONU, pelo menos os dados da ONU dizem isso. Dos quais 160 menores. Entre fevereiro e junho de 2014. Okay. Durante esse curto espaço de tempo, 3.300 pessoas foram detidas, incluindo menores, foram reportados 150 casos de tratamento desumano, muitas delas foram torturadas, 43 pessoas foram mortas durante estes protestos também. O Leopoldo López, um dos líderes destas manifestações, por esta altura, e fundador do Partido Voluntad Popular, do qual faz também parte Juan Guaidó, que já vamos falar sobre ele mais à frente, foi detido também em 2014 e depois condenado em 2015 a 14 anos de prisão por incitamento à desordem pública, são quase 14 anos, 13 anos e 9 meses. Associação criminosa, atentados à propriedade e incêndio. Depois de organizar uma série de manifestações onde ocorreram mortes de pessoas aí. Mas cabe dizer que essa morte das pessoas foi por as milícias do governo. Mas pronto, continua. A Venezuela tornou-se numa ditadura aqui? Sim, mas já era há muito tempo, eu acho. Só que estava muito bem disfarçada. Só quem vivia localmente percebia bem o que estava a acontecer. Desde antes, já na época em que o Chávez era vivo, eu tinha que sair do trabalho e recorrer 4 ou 5 supermercados para encontrar leite para os meus sobrinhos. O tema da inflação já era gigantesco. O tema de insegurança, então, foi constantemente crescendo. Desde 4.000 mortes em 97 a 26.000 agora em 2018. Mas tudo isso foi crescendo. Então, tudo isto já vinha de antes, só que era muito mais disfarçado. Mas, por exemplo, quando foi? Sim, foi justamente se não me engano, em 2014, que ele fez um discurso e disse: Senhor, está em ordem já, senhor primeiro-ministro e ministro do Interior, métanle gas del bueno e llévense los presos a toditos. Tipo, isto é um discurso de ditadura. E que não é do Maduro, e que foi o mesmo Chávez em vivo a dizer em cadeia nacional. Então, faz parte um bocado daquele discurso de ódio e que já se veía representado, mas então chegou àquela altura e foi com tudo. O Maduro não teve aquela inteligência para ser um pouco mais jogador, digamos, mas isso já existia, só se exponenciou através da insegurança do próprio Maduro.
Desde o final do governo de Chávez e a tomada de posse de Maduro, que a Venezuela está mergulhada numa crise social, económica, financeira e política gigantesca, e que tem escalado até aos dias de hoje. Em 2016, o preço do petróleo chegou a estar a 1/5 do que estava em 2013. Sendo a economia da Venezuela baseada na exportação de petróleo, tudo descambou a partir daí. O desemprego passou de 7,5% em 2013 para 34% em 2018. A pobreza, que estava nos 48% em 2013, subiu para 90% e a inflação está nos 1,3 milhões por cento. Tu tens família e amigos lá agora? Como é que é viver na Venezuela hoje? Não dá. Ou tinhas algum tipo de poupança e que com o tempo e com o passar dos anos, vendo a inflação, percebeste que tinhas que começar a trocar aquela moeda para uma moeda internacional e com isso vais sobrevivendo, estás a passar mal, estás na miséria, não tens comida, não tens... Eu fui há ano e meio e eu vi pessoas a sacar comida do lixo, eu vi situações mesmo muito más. Eu, quando estava antes de vir para cá, estive na Colômbia, eu cheguei a receber pessoas na minha casa, uma ficou comigo muito tempo, que passou a fronteira a pé, que vinha de uma favela, não dá, até porque começaram a limitar todos estes benefícios cada vez mais para aqueles que tinham o cartão da pátria, aqueles que apoiavam o governo, então começou a ser insustentável. Em referência ao petróleo, é curioso sim que o preço do petróleo baixou, mas sim, primeiro houveram anos muito bons que não justificam uma crise como esta, e segundo, a produção, eles descuidaram tanto petróleos da Venezuela a um ponto que a produção desceu mais da metade. Então, se eles tivessem mantido, se calhar, esse nível de produção, tivessem algum tipo de economia a jogar. Se tivessem mantido e não tivessem expropriado todos aqueles comerciantes, agricultores, nos anos em que Chávez estava no poder, nós, se calhar, não tivéssemos essa situação alimentar. Então, um bocado isso que dizem da guerra económica, para mim, não é real. Esta guerra económica não existe. Isto é uma situação económica que foi gerada e que é consequência de muitos anos e de medidas de muitos anos atrás. A guerra económica internacional. Mas que eles chamam. Mas achas que teve um papel as sanções internacionais que aconteceram, por exemplo, nos Estados Unidos? Há um relator, Alfred de Zayas, perito da ONU para a promoção da ordem internacional democrática e equitativa, esteve na Venezuela e no Equador, no final de 2017. Elaborou um relatório apresentando na 39ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos da ONU em setembro de 2018, portanto, o ano passado, sobre a situação do país, e ele escreve sobre as sanções económicas, que fazem parte da tal guerra económica que o governo chama uma guerra económica. Os efeitos das sanções impostas pelos presidentes Obama e Trump e as medidas unilaterais do Canadá e da União Europeia agravaram direta e indiretamente a escassez de medicamentos como insulina e antirretrovirais, na medida em que as sanções económicas causaram atrasos na distribuição e, por isso, contribuem para inúmeras mortes. As sanções infringem as obrigações de direitos humanos dos países que as impõem. Mais ainda, podem equivaler a crimes contra a humanidade. Tu achas que estas sanções dos Estados Unidos e da União Europeia pioraram a situação na Venezuela? Não, até porque as primeiras sanções em 2014 não são sanções à Venezuela, são a líderes da Venezuela, são a pessoas, indivíduos da Venezuela, e nós já víamos o tema da guerra económica e da escassez há muito tempo atrás, só se agudizou agora, neste ano e meio, que se agudizou. E agora sim, são económicas, pelo menos a parte dos Estados Unidos, as sanções são económicas. São económicas desde 2018, se não me engano. Todas as anteriores foram para pessoas, mas podemos validar. Sim, as 2015, pelo menos tenho a certeza que sim, que eram só para pessoas ligadas ao governo, sim, especificamente. Mas agora não são. A temas a esos mesmos temas dos presos, das manifestações, da tortura e não sei o que, foi associado isso a pessoas individuais. Agora não são, mas isto já está num ponto em que não... Mas achas que faz sentido neste momento? Agora já são económicas. Sim. Por exemplo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jorge Arriaza, disse, por exemplo, à agência Reuters em fevereiro de 2018 que a renegociação da dívida externa está a ser feita. Há uma dívida externa grande também na Venezuela, mas foi tornada mais difícil pelas sanções dos Estados Unidos.
Opa, Ou seja, tu achas que faz sentido estas sanções? Não, eu acho que não, faz sentido se calhar por as circunstâncias em que estão, é uma represália, sim ou não. Agora, faz sentido justificar que a situação atual é como é por causa destas sanções? Não faz sentido, até porque Sim, a deuda isso aí parece-me óbvio passou de que não, 30 milhões a mas achas que 140. piora ou não piora? Se achas que é uma boa política as sanções ou não? Pode piorar para a elite, não para o povo. Okay. O povo já não dá para piorar mais. Tipo, estas sanções, o que vai influir em pontos negativos é a elite, cúpula governamental que está aí, que está a roubar tudo o que pode. Mas o povo não vai piorar, que é pior do que agora. De agora, antes das sanções, que igual já não havia comida. Quando eu fui a Venezuela, não haviam sanções. E eu vi o que vi, e a situação era que era, e eu vi coisas no escritório que eu decía, nunca na vida imaginei, e passou 2, 3 anos da última vez que eu vim cá. Então, não, o povo, tipo, a situação em que o povo já está, que os venezolanos estamos, e que estão lá, não ia piorar. Não dá para piorar, não dá. Numa reportagem com o título A Ditadura Venezuelana Agoniza, publicada na revista Época e escrita pelo jornalista Ian Boachá, uma avó fala sobre o seu neto de 5 anos. Diz, era bem cedo e estávamos tomando café da manhã quando ele engasgou. Tossiu um pouco e começou a vomitar. Primeiro vieram pedaços de pão, depois o sangue. Bastante sangue. Desde que não conseguimos mais comprar o remédio de que ele precisa tem sido assim. As varizes que ele tem no esófago não suportam a pressão do sangue. Se rompem e ele vomita sangue. Eu não consigo encontrar esse propranolol desde o ano passado. De vez em quando, alguém nos dá uma cartela e ele toma, mas é raro. Os médicos já me avisaram que se eu não conseguir os remédios, ele pode morrer. A veia pode se romper e ele ter uma hemorragia. Pode morrer dormindo. Eu sei que ele tem um pé aqui na terra e outro no céu. Isso nem é o pior. O pior é quando ele tem dores e chora. Dou remédio para a febre, que é o único que tenho. Aí torço para ele dormir, para cansar da dor e dormir. Passo a noite fazendo carinho na barriga dele, no peito. É tudo o que eu posso fazer para diminuir a dor. Algumas vezes funciona, em outras não. Já há muito tempo que se fala também sobre os medicamentos na Venezuela, que não... Sim. Que existe uma escassez brutal, não é? Sim, já há muito tempo. Já incluso quando eu morava lá, veio um surto de chikungunya, que é um tipo de mosquito que passa um vírus que pode ser muito perigoso e que só podes tomar um remédio específico. E não me esqueço de ir caminho ao trabalho e ter parado para comprar... No me lembro cualquier cosa. Sé que era de consumo alimentar porque ya comprar remedios no había. Y ver un señor en lágrimas a llorar, y eso fue logo no inicio. Y esto te va a falar de un acetaminofén, no te estou a falar de um remédio super complexo. Então, há muito tempo já a escassez, a cada vez mais. Inauguraram-se muitos hospitais, mas não havia condições, por exemplo, para os hospitais. Então, acho que é tudo um bocado mais do mesmo, uma farsada, tudo a volta, os culpáveis são os outros, mas tudo isto são situações que já se vivem há muito tempo e que só pioraram com os anos. Mas que já há muito tempo, já quando eu estava na Colômbia, eu mandava remédio para Venezuela. Quando eu ia a Venezuela, as minhas malas não levavam roupa, porque eu tinha a sorte de trabalhar lá fora e com esse dinheiro poder comprar coisas básicas como leite, papel higiênico, remédios. Levava muitos remédios, oferecíamos os remédios. Mas isso já existia há muito tempo, não é de 1 ano e meio para cá ou de 2 anos para cá. Só está a ficar pior. Agora não só morrem por falta de medicamentos, como morrem de desnutrição e de outras causas. Em maio de 2018, Maduro venceu as eleições para o seu segundo mandato, com quase 68% dos votos. Segundo dados da Comissão Nacional de Eleições, votaram 46% dos venezuelanos registados, mas a oposição diz que apenas 30% votou. Estas eleições foram marcadas por um boicote por parte da oposição por indícios de fraude pré-eleitoral. Vários líderes foram impedidos de concorrer, como Leopoldo Lopes, que nós já falámos e que nesta altura estava em prisão domiciliária, ou Henrique Capriles, que também já falámos, e que foi banido de concorrer a cargos públicos por 15 anos por, estou a citar, irregularidades administrativas, enquanto governador do estado de Miranda. Fez sentido este boicote às eleições, nesta altura? Sim, e por diferentes motivos. Primeiro,
Estas elecciones fueron llamadas o marcadas por uma Assembleia Paralela Constituinte. É importante dizer que a oposição ganhou duas eleições muito importantes na Venezuela. Uma foi a que falamos durante o Chávez e outra foi em 2015, quando foi a Assembleia Nacional. Ganhou pela primeira vez neste período. A oposição teve o controle da Assembleia Nacional desde 99. Exatamente. Por voto popular. E o Maduro convoca, adianta, primeiro, cria uma Assembleia Paralela, uma Assembleia Constituinte, como ele chama, que não é legal, e fazem adiantamento das eleições. As eleições eram suposto acontecer em dezembro de 2016. Adianta as eleições segundo uma Assembleia que não é legal. Ou seja, estas eleições não são legais. Não aceitaram observadores internacionais nem nacionais. Os registros do povo para ser parte, registrar-se para votar, começou mês antes. Boicotou a maioria dos líderes opositores. Usou, como sempre, recursos do povo, do país, para a campanha eleitoral. Então, obviamente, isto já a partida não tinha como ser legal. Isto foi chamado por uma Assembleia que não era legal. E que não foi o povo que escolheu. Então, para mim, isso não faz sentido, essas eleições. E há quem diga, mais pronto, a diferentes fontes, que a participação foi muito menor. Foi de 17%. Mas pronto. Ainda assim, quer dizer, foi a maior taxa de abstenção nos últimos 60 anos. Mesmo se usarmos tivemos em consideração os dados oficiais. Não é? Javier Corrales, cientista político que liderou um estudo sobre irregularidades pré-eleitorais na campanha de 2018 e que analisou em pelo menos 10 irregularidades, escreveu num artigo publicado no New York Times chamado Venezuelans Have No Choice But to Vote, onde se lê: o governo está a permitir que uma eleição presidencial seja feita. Alguns na oposição estão a pedir abstenção. Isto é compreensível, mas é um desperdício. Ao falhar no voto, a oposição vai desperdiçar a única oportunidade em anos para acabar com esta ditadura. O pedido de abstenção baseia-se no facto consumado. A eleição é um esquema. Toda a gente sabe isso. As regras, se é que alguém pode falar de regras nesta cleptocracia, são anuladas a favor do incumbente, o presidente Nicolás Maduro. Em circunstâncias normais, a coisa mais digna a ser feita no dia 20 de maio seria ficar em casa. Mas estas não são circunstâncias normais. Os venezuelanos não estão perante uma escolha no que toca a conter o regime, porque a escolha assume que existem alternativas. Não há nada, nesta altura, que possa parar o autoritarismo do Sr. Maduro. Quer dizer, se a oposição queria terminar com o regime de Maduro, não seria esta a maneira de fazê-lo, através de um boicote ou de não ir a eleições, não é? Não é, até porque o tema aqui é que não foram legais. A convocatória das eleições não foram legais. A maioria dos venezuelanos, que depois se calhar vamos falar disso, que são mais de 3 milhões que estão lá fora, se quisessem votar não podiam votar, porque ainda por cima excluíram a população lá fora. Então não fazia sentido sequer ir a votar em algo que não é legal. Era afirmar e dar legalidade a um processo que não deveria. Porque achas que não iria ganhar, mesmo que houvesse maioria de pessoas contra, não iria ganhar? Eu não confio já estamos num ponto onde o Dravice está a perder o controle. Não sei se me explico. Antes podia ser mais dissimulado ou escondido de uma melhor forma. Hoje em dia, o descaro é maior. Então, participar em alguma coisa que não ia ser legal, que ao mesmo tempo não sabíamos se os resultados iam ser alterados ou não, porque nas circunstâncias em que estávamos aí não há sentido de legalidade. Era melhor, então, não reconhecer e actuar como se atua agora. Que eu não sei se o pensaram ou não, mas para mim esta estratégia foi a melhor pensada, porque é uma estratégia constitucional, numa Constituição que foi aprovada pelo povo, a mesma Constituição que o Chávez e o equipo e o seu gabinete criaram. Então não fazia sentido, não fazia nenhum sentido. Aí estava a validar o poder dele para fazer este tipo de irregularidades. Vamos falar então sobre o que aconteceu agora. Em janeiro de 2019, portanto no mês passado, Juan Guaidó, presidente da Assembleia Nacional e líder do Partido Voluntário Popular, autoproclamou-se presidente da Venezuela e foi reconhecido por vários países e instituições, o Parlamento Europeu, Estados Unidos, Brasil, Espanha, Alemanha, Reino Unido, França, Portugal, entre outros. É legítima esta proclamação de Guaidó? Sim,
según o artigo 233 da Constituição, há vacío de poder. Não se fizeram as eleições que deviam ter sido feitas em dezembro, com todos os processos como tal. Então, ele assume o poder temporalmente, como ele sempre dice, e fazer umas eleições agora sim, com todo o mundo em cima, para ver realmente onde, não sei se me explico, para ver e ter realmente um resultado justo e parcial, mas de uma forma democrática, cumprindo a Constituição. Esse artigo 233, no qual o Juan Guaidó se baseia para fazer a autoproclamação como presidente, fala sobre as faltas absolutas, é assim que o artigo diz, do presidente ou da presidente da República. Diz, serão faltas absolutas do presidente ou da presidente da República a sua morte, a sua renúncia ou a sua destituição decretada por sentença do Supremo Tribunal de Justiça, a sua incapacidade física ou mental permanente certificada por uma junta médica designada pelo Supremo Tribunal de Justiça e com a aprovação da Assembleia Nacional, o abandono do cargo, declarado como tal pela Assembleia Nacional, assim como a revogação popular do seu mandato. Mas nenhuma destas coisas aconteceu, pois não? Não, mas ele não está no poder como tal. Ele não é presidente eleito. Não há presidente eleito. A Venezuela não tem presidente eleito. Porque não foram reconhecidas essas eleições por ninguém? Porque não foram legais essas eleições. Essas eleições não são eleições legais. Então, o que está a dizer agora a Assembleia é vamos fazer umas eleições legais, corretas, e pôr o povo a decidir, tomar a decisão, quem querem como presidente, dar uma oferta de decisão, permitir o registro, permitir que as pessoas venham votar, que hajam observadores internacionais. Mas a verdade é que o Nicolás Maduro não renunciou ao cargo, continua, não renunciou manteve a sua posição e tem ou seja, tem Forças Armadas ao seu lado. Sim, mas o mandato dele acabou já. Ou seja, tem tudo a ver com o facto destas eleições de 2018 não terem sido reconhecidas por ninguém, a não ser pelo Conselho Nacional de Eleições que é dele, e alguns outros países, muito menos do que aqueles que não reconheceram. Sim, mas que eleições são essas onde tu não... primeiro, são autoconvocadas em cima do joelho, onde não tomas em consideração toda a população, onde não permites que os opositores participem. Que eleições são essas? Então, por isso não façam eleições e digam eu quero ser um ditador e fico aqui, que falem claro, que sejam as coisas transparentes como são. Eu quero ficar aqui infinito. Pronto. Agora, estar a enganar com uma convocatória de eleições que não é legal e depois, pronto, todo este tema de palavras, que se está, que se não está, que se renunciou, que se não renunciou, eu percebo de um ponto de vista, se calhar, mais pragmático, mas não, para mim não faz sentido nenhum. Tu conhecias Guaidó? Não. Sei que ele esteve no tema das manifestações, das mãos brancas dos estudantes, sei que foi fundador com Leopoldo López da Voluntad Popular. Não sei muito mais sobre ele, mas também só me preocupo se ele se lança a candidatura das próximas eleições. Eu acho que ele, como representante da Assembleia Nacional de um partido eleito pela população venezolana, está a fazer um bom trabalho, na minha opinião, né? Está focado em ajuda humanitária, está enfocado em resolver problemas que existem há muito tempo, o está a trazer para a luz, e o objetivo aqui não é que ele fique no poder para sempre, que o objetivo é que se façam efetivamente umas eleições justas, legais e com observação. Só isso. Que as pessoas tenham o direito real de escolher o presidente do país. E que este não seja autoproclamado. No meu caso, eu acho que o Maduro era o que ele estava a tentar fazer e que leva muito tempo a tentar fazer. Seja disfrazando eleições aqui, seja pedindo a renúncia de todos os magistrados do Tribunal Supremo Eleitoral um ano antes da Assembleia ter o direito de escolherla, porque a Assembleia era da oposição. Então, aqui muitos jogos onde ele, de alguma forma ou outra, está a tentar manipular tudo para manter-se no poder. E acho que isso não... Tipo, constitucionalmente não pode ser. John Bolton, conselheiro da Casa Branca, disse numa entrevista ao comentador conservador Hugh Hewitt no início de fevereiro: quanto mais cedo ele se aproveitar disto, ele, o Nicolás Maduro, mais cedo terá uma reforma boa e sossegada numa bonita praia, em vez de estar noutra área de praia como Guantánamo. Tudo isto não te parece semelhante, o que está a acontecer agora na Venezuela, semelhante às operações dos Estados Unidos que levaram à intervenção militar
no Chile, por exemplo? Não, acho que são coisas diferentes, sinceramente, e era por isso que eu ao início mencionei um pouco que para perceber a história da Venezuela é tão complexa que nem eu que morei lá às vezes percebo os comentários como do Jimmy Carter que tu estavas a mencionar há algum tempo atrás. Então, eu acho que é uma situação muito mais complexa que envolve muitos temas e acho que não tem nada a ver. Estamos a falar de 87, 90% de pessoas no limiar da pobreza. Estamos a falar de muitos factores aqui que são muito diferentes e que é uma crise humanitária. Isto não é uma crise política, isto não é esquerda e direita, porque isto sempre todas as pessoas que têm oportunidade de dizer, eu sempre digo, nem o Chávez, nem o Maduro são pessoas de esquerda, na minha opinião. Até porque eu identifico-me no sentido em que sou muito mais humanista e que acredito que as pessoas têm que ter acesso à educação, acesso à saúde, igual oportunidades, mas eles, na minha opinião, não o são. Então, acho que isto mais que ter que ver com um tema de esquerda ou de direita, ou se o Trump apoia, ou o Bolsonaro apoia, ou se a China apoia, ou se Cuba apoia, tem a ver com um tema humanitário e uma crise brutal. Sim, mas a verdade é que os Estados Unidos, para os Estados Unidos, as graves falhas de direitos humanos em países como as Filipinas, a Arábia Saudita ou Israel, por exemplo, não parecem ser tão graves ao ponto de eles apoiarem uma mudança de regime. O que é que tu achas que o petróleo poderá ter a ver com isto? Obviamente tem a ver. Agora, quem me desse a mim, se calhar, que não fosse tão, que era o que decíamos ao início, que este mundo não funcionasse tanto à volta da economia em termos de apoio internacional. Mas a mim, na verdade, agora não me interessa isso, até porque a China e a Turquia e a Rússia e Cuba estão também, o seu interesse é o petróleo, não é o povo. Então, com todo o respeito, estou-me a cagar tanto para a esquerda ou para a direita, é o único que quero neste momento que se solucione uma crise humanitária. Se eles querem sacar o benefício disso ou não, eu acho que o povo venezuelano já vive uma experiência bastante forte e inteligentemente o suficiente para saber por limites quando tenha que existir. Mas agora o problema ou aquilo que nos importa a todos nós, ou a maioria de nós, é resolver a situação humanitária. Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Mónica Gandarés. Obrigada, Maria. Obrigada, Ricardo. Obrigada pela oportunidade e eu espero que isto ajude um pouquinho a perceber um pouco melhor a situação que se está a viver lá. Obrigada. Esta entrevista foi preparada por mim, Maria Almeida, pelo Ricardo Ribeiro e pelo Pedro Miguel Santos. O Bernardo Afonso fez a edição de som e vídeo. Obrigada também a todas as pessoas que nos enviaram sugestões de temas e perguntas para este episódio. Bia de Noronha, Pedro Pinheiro, João Figueirinhas Costa, Nuno Vaz da Silva, Nelson Almeida Caetano e Frederico Duarte. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Até já!